Ó, gente, para que a gente precisa saber quando uma grandeza é direta ou quando uma grandeza é direta ou inversamente proporcional, né? Na hora da gente conseguir encontrar uma outra medida numa proporção. Lembra que no caso do copo Maguari, eu conseguia encontrar outras medidas de água ou de Maguari numa proporção. Mas existem alguns casos que, principalmente se eu estiver falando de grandezas que uma cresce e outra diminui, aquela proporção não vai funcionar. Aquela proporção vai dar uma medida equivocada. Porque aquele é um jeito da gente fazer diretamente proporcional. Porque se a quantidade de água aumenta, a quantidade de suco concentrado também tem que aumentar, né? Então, aquele exemplo que eu dei do suco Maguari é claramente um exemplo de grandezas que são diretamente proporcionais, porque quando uma cresce, a outra cresce junto, né? Então, ó, eu vou mostrar alguns exemplos que a gente vai ter que se atentar agora para a gente identificar antes de fazer a proporção se elas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais, tá bom? Então, eu tenho dois exemplos. O primeiro é esse, ó. Eu montei uma tabela com essa ocasião aqui, ó. Eu tenho uma mola que tem um peso nela. Tem 15 quilos numa caixinha. Tem peso não, uma massa, né? Peso é outra coisa, né? Mas aí, ó, eu sei que se a mola estiver segurando 10 quilos, a mola estica 42 centímetros. Isso eu sei. Agora, eu vou precisar medir sempre? Eu vou precisar colocar o peso sempre e medir? Não. Se ela tem lá no topo, no finalzinho da mola, 15 quilos, quanto ela vai esticar? Eu tenho duas grandezas e tenho uma informação dica, uma informação guia. Informação guia para todos nós pode ser aquela razão guia, né? Tá vendo que eu tenho uma dica de ouro aqui, ó, que todo problema vai ter. No caso do Maguari, a minha dica era, a cada um copo de Maguari eram 5 de água. Aqui, ó, a mola, quando ela segura 10 quilos, ela estica 42 centímetros, ó. Tá vendo que isso é uma dica? Isso é uma razão que pode ser uma comparação, um padrão para outras medidas, não é? A cada 10, eu tenho 42. 10 está para 42. Isso é uma razão guia. Eu montei essa tabela porque a maioria dos problemas de regra de 3, você vai ter que montar uma tabelinha assim, porque senão você não vai conseguir se organizar. Então, quando eu tenho uma proporção assim, um problema desse, que eu tenho uma informação guia, 10 está para 42, tá vendo? E eu quero achar outra neste padrão, né? Quando eu tenho um problema assim, eu tenho 3 informações e falta uma, eu tenho uma regra de 3 simples, tá? Vocês já devem ter ouvido falar disso, mas isso que é uma regra de 3. É quando eu tenho 4 proporcionais, ó. Lembra da primeira, segunda, terceira e quarta? E tá faltando uma. Tem uma incógnita entre elas. Aqui é a quarta proporcional. E lembrando, ó, coluna, que é de quilo, eu coloquei informação debaixo de informação. Lembra que na proporção, cada proporcional tem o seu lugar certo? Então, ó, eu montei a tabela, né, com a dica, com as duas colunas, identifiquei as duas grandezas, que é massa e comprimento. Aí eu coloquei cada informação no seu devido lugar, né, e depois coloquei a que eu quero, né. Se a mola segurar 15 quilos, quanto ela vai esticar? Então, eu botei uns passos aqui. Monta a tabela primeiro. Depois, vamos identificar se ela é direta ou inversa. Vamos ver.
Quanto mais, vamos ver se a gente vai fazer essas perguntas entre elas. Vamos fazer essa interpretação de comparação entre massa e comprimento. Quanto mais peso a mola tiver, mais ela estica ou menos ela estica? Maior ela fica ou menor ela fica? Bom, professora, eu acho que quanto mais peso ela tiver, mais esticada ela vai ficar. Não é óbvio? As duas cresceram, então ela é diretamente proporcional. Montei a tabela, sei que elas são diretamente proporcional e agora? Executar a proporção. Você vai tirar da tabela desse jeito e vamos colocar aqui como proporção, tá? Então, 10 está para 15, ó, igualzinho aqui. Você só vai passar para o papel, assim. E agora o que muda? Se for diretamente proporcional, o que você vai fazer? PFP, esse vezes esse e esse vezes esse. Por que eu estou falando isso? Porque quando ela for inversa, você não vai fazer isso, tá? Então, vamos lá. Montei, ó, tirei da tabela, por isso que é importante é montar a tabela bonitinha. 10 está para 15 e 42 está para x. Tá vendo que a proporção ficou igualzinha à tabela? 10 vezes x é 10x. 15 vezes 42 é quanto? Vou fazer aqui na minha calculator gigante aqui. 15 vezes 42. Ó, não sei se dá pra ver, 630, né? O x é 63. 63 o quê? O x era o comprimento da mola. 63 centímetros. Difícil. É um pouquinho assim complexo, né? Mas é sempre a mesma coisa. Leia o problema. Encontre as grandezas. Monta a sua tabela. Uma debaixo da outra. Sabe? Tipo, eu tô falando de tempo e velocidade. Coloca uma coluna de tempo e uma coluna de velocidade. Todo problema vai ter uma dica. Coloque a dica primeiro e depois coloque o que você precisa achar. Depois, identificar se é direta ou inversa. Faz essa pergunta que eu fiz. Se eu crescer aqui, aqui eu vou crescer também? É uma pergunta meio lógica, sem números, né? Se tiver mais pesado aqui, a mola vai esticar mais? Vai. E depois, tirar a proporção da tabela e calcular com PFP. Cruzado. Opa, esse vezes esse e esse vezes esse. Vamos para outro exemplo. E eu vou fazer mais problemas para vocês, tá?